Bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje a gente vai mergulhar num momento, assim, decisivo na história. O nascimento da psicologia moderna. Exato. Nossa fonte são os primeiros capítulos do clássico História da Psicologia Moderna de Schultz e Schultz, e a ideia é entender como a psicologia se soltou da filosofia para virar uma ciência de laboratório. E é uma história fascinante, né? Não é tipo um gênio que teve uma ideia do nada. Não mesmo. É um quebra-cabeça, montado ao longo de séculos. Peças da filosofia, da fisiologia, até dessa obsessão cultural com máquinas. Tudo teve que se encaixar para a psicologia existir como a gente conhece. Ótimo! Então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Para entender o nascimento de uma ideia, a gente precisa olhar para o mundo em que ela nasceu. Qual era o clima intelectual, o zeitgeist, ali entre os séculos 17 e 19? A palavra-chave é mecanicismo. A revolução científica com Galileu, Newton, tinha convencido todo mundo de que o universo era ordenado. Previsível. E, acima de tudo, mecânico. Como uma máquina. Exatamente. A grande metáfora da época era o relógio. Era a tecnologia de ponta, sabe? E a ideia de que tudo, dos planetas ao corpo humano, funcionava como um relógio complexo, dominou o pensamento. E se funciona como uma máquina? Pode ser desmontado, estudado e compreendido. Simples assim. Tá, isso faz sentido para o universo físico, mas como essa ideia de mundo-máquina foi aplicada a nós, aos seres humanos, a gente que criou os relógios? Aí é que entra a figura do René Descartes. Ele é super famoso pelo dualismo, né? A separação total entre mente e corpo. Sim, claro. Mas o que muita gente esquece é que, ao fazer isso, ele definiu o corpo como sendo puramente uma máquina. Ele dizia que animais eram autômatos e que o corpo humano, com seus reflexos, operava por princípios mecânicos. Ah, entendi. Foi a brecha. Foi a brecha. Ao transformar o corpo num objeto mecânico, Descartes, talvez sem querer, o tornou um objeto legítimo para a ciência. Igual um relógio. Certo. Descartes abriu a porta para o estudo do corpo. Mas e a mente? Se ela estava separada, como é que o pessoal começou a tratar ela como algo que também podia ser estudado? Essa foi a grande contribuição dos empiristas britânicos. Pensa no John Locke. A tábula rasa. Exato. A mente como uma folha em branco. Eles atacaram essa ideia de conhecimento inato. Para o Locke, todo conhecimento vem da experiência, dos nossos sentidos. O que é revolucionário, né? Totalmente. Porque se a mente é construída com tijolos de experiência sensorial, a gente pode estudar esses tijolos. A mente deixou de ser uma alma misteriosa para ser um processo que pode ser observado. Ok. Então os filósofos estavam desenhando o mapa, criando o conceito de que corpo e mente podiam ser entendidos pela observação. Mas quem construiu a estrada? Quem tirou isso do papel e levou para o laboratório? Essa ponte, quem construiu, foram os fisiologistas do século XIX. E o epicentro de tudo foi a Alemanha. E não foi por acaso, imagino. De jeito nenhum. Foi uma combinação única de fatores. Primeiro, o que os historiadores chamam de temperamento alemão da época. Um foco cultural na precisão, em classificar tudo. Uhum. Segundo, a estrutura das universidades alemãs que incentivava a pesquisa original. E terceiro, a fisiologia experimental já era uma disciplina super respeitada na Alemanha, muito mais que na França ou na Inglaterra. O terreno era fértil. E o livro dos Schultz conta uma história que ilustra isso de um jeito muito vivo, quase cinematográfico. Fala de um juramento de sangue. Isso aconteceu mesmo? É uma anedota fantástica que captura o espírito da época. 4 jovens cientistas alemãs, incluindo o Hermann von Helmholtz, que depois ficou famosíssimo, Sim. teriam feito um juramento solene de que só forças físico-químicas atuam no organismo. A lenda diz que assinaram com o próprio sangue. Nossa. Mesmo que a parte do sangue seja um exagero, o juramento em si mostra um compromisso feroz com o materialismo. Era uma declaração de guerra contra qualquer explicação vitalista, espiritual para a vida. Uau. Isso não é só fazer ciência, é uma cruzada. Exatamente. Eles estavam dizendo, não existe força vital. A vida é química e física, e a gente vai provar. Eles estavam provando que a mente tinha uma base física, mensurável. Isso.
O Helmholtz, por exemplo, ele mediu a velocidade de um impulso nervoso. Provou que não era instantâneo, mas um processo físico. Mas ainda faltava uma peça crucial. Deixa eu adivinhar. Eles mediam um nervo, mas como medir uma sensação? Como colocar um número na experiência de ver uma cor? Parece impossível. Precisamente. Essa era a barreira. E a solução veio de 2 alemães que criaram um campo novo, a psicofísica. O primeiro foi Ernst Weber. Certo. Ele fazia experimentos de uma simplicidade genial. Tipo, qual a menor diferença de peso que uma pessoa consegue perceber? E o que ele descobriu? Algo notável. A capacidade de notar a diferença não era um valor fixo. Era uma proporção constante do peso original. Ele chamou de diferença apenas perceptível, ADAP. Espera um pouco, isso é enorme. Ele basicamente descobriu uma lei matemática que conecta um estímulo físico objetivo com uma sensação psicológica subjetiva? Exatamente. Foi a primeira vez que alguém mostrou que a experiência mental podia ser medida e descrita por uma lei. Mas foi o Gustav Fechner quem viu o potencial revolucionário disso e fundou a psicofísica. Ele era uma figura interessante, né? Meio cientista, meio místico. Totalmente. Ele era obcecado em provar a unidade entre mente e matéria. Para ele, era uma missão quase espiritual. E o livro destaca um dia específico na vida dele, o dia do Eureka. Sim, 22 de outubro de 1850. Segundo Fechner, ele acordou com a epifania de que a lei do Weber podia ser generalizada numa fórmula matemática, a fórmula que descreveria a relação exata entre o mundo físico e o mundo mental. E ele passou 10 anos desenvolvendo isso? Isso. E o resultado foi a obra-prima dele, Elementos de Psicofísica, de 1860. E esse livro foi tão importante porque ele refutou diretamente um dos maiores filósofos da história, o Immanuel Kant. O Kant tinha dito que a psicologia nunca seria uma ciência. Exato. Porque para ele era impossível medir os fenômenos mentais. Aí o Fechner, com seus métodos e sua fórmula, basicamente olhou para o legado de Kant e disse: com todo respeito, o senhor estava errado. Eu consegui. Ele entregou o manual de instruções que a psicologia precisava. Exato. As ferramentas para ela poder se afirmar como uma ciência quantitativa. Certo. O cenário está montado. Temos a filosofia mecanicista, os métodos da fisiologia e as técnicas de medição da psicofísica. O palco está pronto. Quem foi a pessoa que subiu nesse palco e declarou o início do espetáculo? Essa pessoa foi Wilhelm Wundt. E aqui o livro do Schuss faz uma distinção crucial entre ser um originador e ser um fundador. Fechner foi o originador. Brilhante. Mas a motivação dele era filosófica. Ele não queria criar uma disciplina nova. Já o Wundt foi um fundador deliberado. Ele tinha um plano. E qual a diferença na prática? O que o Wundt fez que o Fechner não fez? Wundt vendeu a ideia. Ele foi um promotor da nova psicologia. No prefácio da grande obra dele, ele declarou abertamente que queria delimitar um novo domínio da ciência. Ele não estava só publicando pesquisa, ele estava demarcando o território. Com ações concretas. Isso. Em 1879, ele fundou o que é considerado o primeiro laboratório de psicologia do mundo, em Leipzig. Em 81, a primeira revista científica de psicologia. Ele construiu as instituições, o endereço da nova ciência. E o que eles estudavam lá? Qual era o objeto de estudo do Wundt? O objeto era a consciência. Wundt queria fazer uma química mental. Assim como um químico analisa uma substância, ele queria analisar a consciência em seus elementos fundamentais, sensações e sentimentos. Usando a introspecção. Isso. Mas não do jeito que a gente imagina, tipo um devaneio no sofá. Era um processo experimental super controlado. Observadores treinados eram expostos a um estímulo, uma luz, um som, e tinham que relatar a experiência imediata, sem interpretar. Mas tem um ponto sobre o Wundt que o livro ressalta e que muita gente esquece, né? Ele não queria só listar os tijolos da mente. Esse é o ponto mais importante. E o mais mal compreendido sobre ele. Wundt não era um simples analista. Ele acreditava que a mente tinha um papel ativo, criativo, na organização desses elementos.
Ele chamou isso de apercepção. Uma síntese criativa. Exato. A experiência consciente não era a soma passiva das partes. Era algo novo, criado pela mente. Tipo quando você ouve notas musicais. Você não percebe só as notas, você percebe uma melodia. A melodia é a apercepção em ação. A mente, para Wundt, era um agente ativo. Essa visão parece super moderna. Então, a história dele é um sucesso completo, certo? Ele funda a ciência e as ideias dele se espalham pelo mundo? É aí que a história dá uma virada irônica. As ideias se espalharam sim, mas foram transformadas e até distorcidas. E o principal responsável por isso foi um aluno dele, o inglês Edward Titchener. Titchener, que levou psicologia para os Estados Unidos. Exato. Mas como assim? Se ele era aluno do Wundt, como ele interpretou as ideias do mestre de um jeito tão diferente? O Titchener tinha a própria agenda. Ele criou um sistema que chamou de estruturalismo, mas olha que loucura. Ele apresentou para o mundo como se fosse a psicologia do Wundt. E não era. Era fundamentalmente diferente. Titchener estava obcecado com a primeira parte do projeto, a análise. Ele queria criar uma tabela periódica dos átomos da mente. Mas ele descartou completamente a parte mais importante para o Wundt, a percepção, a síntese criativa. Então, peraí. O que a gente está dizendo é que a primeira grande marca da psicologia nos Estados Unidos, o estruturalismo, foi baseada numa interpretação equivocada, ou pelo menos radicalmente alterada. Exatamente. Enquanto Wundt via a mente como ativa, construtora, Titchener a via de forma passiva, mecanicista, quase um retorno aos empiristas britânicos. Para ele, o trabalho era de anatomia da mente, não de fisiologia. Que consequências isso teve? Imagino que um sistema tão rígido deve ter gerado reações. Fortíssimas. O estruturalismo foi criticado por ser estéril, artificial. Tipo, o que adianta saber que a consciência tem 30 mil sensações se isso não diz nada sobre como a gente se adapta, como a gente aprende? Ele excluía muita coisa. Sim, excluiu o estudo de crianças, de animais, da psicopatologia, porque eles não podiam ser treinados no método dele. Mas, e aqui está o paradoxo, a contribuição dele foi imensa. Como assim? Se era tão limitado? Ao criar um sistema tão dogmático, tão bem definido e, francamente, tão fácil de atacar, Titchener deu a outras correntes um alvo claro para se rebelar contra. Ah, entendi. O estruturalismo serviu de inimigo que uniu outras forças. Movimentos como o funcionalismo surgiram em oposição direta a ele. Então, o estruturalismo, mesmo sendo um beco sem saída, foi o catalisador que forçou a psicologia a evoluir. Que jornada! Então, recapitulando, a psicologia nasceu porque o zeitgeist mecanicista permitiu pensar no ser humano como máquina, ela usou as ferramentas da fisiologia, desenvolveu com a psicofísica um jeito de medir a experiência e foi fundada oficialmente pelo Wundt. E quase imediatamente, essa visão original foi filtrada, alterada e até mal interpretada por um dos seus principais discípulos, o Titchener, que ao levar a psicologia para a América, criou a primeira grande escola e com ela a primeira grande controvérsia. A ciência mal tinha nascido e já estava em crise de identidade. Exato. Certo. Então, o que a gente tira disso tudo? Fica claro que a fundação de uma ciência não é só um ato de descoberta, mas de construção, de persuasão, quase de marketing. Perfeito. E a história do Wundt e do Titchener deixa a gente com a reflexão fascinante sobre como as ideias evoluem. Mostra que a história de qualquer campo é moldada não só pelos pioneiros, mas também pelas interpretações, ambições e até pelos equívocos de quem vem depois. O que levanta uma questão intrigante, né? Com certeza. Fica pra gente pensar. Até que ponto o legado de um grande pensador depende de quem se torna o guardião de suas ideias? E o que se perde, e talvez o que se ganhe, quando um aluno se torna o mestre do legado de seu mestre?